Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso, como um espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Ele é Jesus. Ele é Jesus. A gente continua, tá, gente? Até 8 horas, agora ainda tem um momento ali de intervalo, de estar na cafeteria e terminar com um lindo sarau, hein? Eu já tenho... Oi, gente!
atitude? Eu estava sentada ali, falei, nossa, um ótimo dia para escrever uma poesia. Não. Aí comecei a escrever sem compromisso nenhum, só escrever. Sendo que eu estava intercedendo na minha cabeça, pô, Senhor, guie-me para que eu possa escrever algo do Senhor, algo que venha de Ti e não de mim. Aí eu comecei a escrever. O título é Até Entender o Porquê. Por quê? Quanto mais ar eu respiro, mais eu me pergunto por que existo. Como é difícil viver em ambiente de dor, que mesmo sabendo que é errado, eu faço sem temor. Isto leva-me até a escuridão, e eu me pergunto se ainda tenho perdão. Sinto um completo vazio em meu peito, e a solidão toma minha mente. Há vezes que eu tenho dúvidas a seu respeito, entretanto meu tolo coração tudo desmente. Será que ele realmente existe? Pois no meu melhor momento, tu sumiste. A mais pura verdade é que ele sempre esteve comigo, mas meu coração pertencia ao inimigo. O acreditar era complicado, porém o viver era um simples significado. O viver para e por ele é eterno, paterno é o carinho dele por mim. Afinal, por que ele morreria por alguém como eu? O que as pessoas veem de tão lindo nele? Esses eram os meus maiores questionamentos. Portanto, era necessário muito discernimento. Como entender o significado da vida, se não por ele? Ele sofreu e por nós deu sua própria pele. Mesmo depois de conhecê-lo, ainda procuro entender o porquê ele decidiu morrer e sofrer. Humilhado foi e na cruz me amou, e do pecado simplesmente me libertou. O amor dele é o único que salva. Agora hoje eu entendo o porquê. Vendo aí, mãe chorando. Mas é muito bom a gente ver, né? As nossas crianças, já hoje adolescentes, e desenvolvendo aí grandes talentos, né? Ser de inspiração, né? Como a gente ouviu lá dentro. Siga em frente. Vamos lá, né? Tem que fazer acontecer. Nós somos capazes porque somos filhos de um Deus vivo, criativo e criador, que pode todas as coisas.
estamos aí no segundo dia de café literário. Nós estivemos aqui desde ontem, às 2, né? Às 2, assim, né? A programação começando, mas a gente já teve uma caminhada anterior aí, um grupo, né? Louvamos a Deus pela vida do Ministério de Ensino e os colaboradores, as pessoas que chegaram junto aí, toda na mão de obra, na mentalização aí, né? no apoio de oração e todas as coisas. Nós queremos agradecer a Deus, né? Vamos orar. Senhor, nesta hora, ó Pai, queremos nos render diante de Ti, Senhor Deus. Reconhecer o Teu senhorio nas nossas vidas. Reconhecer, ó Pai, que só Tu és Deus. Em todo o tempo, Senhor Deus, Tu tem falado, Senhor, Tu tem, Senhor Deus, colocado em nossos corações o Teu reino. Que verdadeiramente nós possamos, ó Pai, realizar e cumprir. Senhor, que nossos dons e talentos sejam, Senhor Deus, dedicados a Ti. Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos estar abertos a ouvir a Tua voz, a seguir na Tua direção, debaixo das Tuas mãos. Ó Pai, contempla a Tua igreja, a cada um de nós aqui, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, que a Tua bênção seja com cada um. Traga, Senhor, aqueles que estão para chegar. Que, Senhor, haja corações abertos à Tua palavra, Senhor Deus. Fala, Senhor. Fala, Senhor, ó Pai, para que verdadeiramente, Senhor Deus, vidas possam ser rendidas, transformadas, que haja reflexões, que haja quebrantamento, que haja, Senhor Deus, ó Pai, um mover de dentro para fora, para que possamos realmente, ó Pai, caminhar em frente, firme no Teu propósito, olhando somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta manhã. Ó Pai, por renovar as nossas forças, por estar conosco em todo o tempo, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar a palavra ao pastor também. Gente, sejam bem-vindos nessa manhã maravilhosa. E que bom que você está aqui. O autor da maior parte do livro de Provérbios, Salomão, ele fala uma coisa muito importante, uma frasezinha muito importante, um provérbiozinho muito importante. Adquire a sabedoria, compre-a e tome-a para si. Escreva nas tábuas do teu coração. Coloque diante dos seus olhos, para que para onde você olhar, a palavra venha te lembrar de quem é o Senhor. Isso porque Deus havia instruído desde a antiguidade, quando deu aos reis, escreve-os, matava, mas especialmente na tábua do coração. Coloque-a nos umbrais da porta, para quando você entrar e sair, se lembrar do Senhor. Coloque-a sobre a sua cabeça, no seu turbante, penduradinho, para que você venha se lembrar da palavra do Senhor. Prenda junto à sua roupa, para quando você se vestir, também se lembrar da palavra do Senhor. Quando você se despir, também se lembrar. Quando a gente encontra a sabedoria, diz o texto de Provérbios que a gente encontra um tesouro. Um tesouro inestimável. Não abra mão desse tesouro. Alguns vão lembrar da palavra da pastora no domingo passado. O reino dos céus é um tesouro que a gente tem que dar tudo por ele. Vender tudo para poder adquirir. Isso é um tesouro que Deus preparou para nós. E quando a gente aprende que no lugar secreto, não é só o lugar onde você está sozinho orando com Deus, mas é onde Ele está te instruindo, você aprende que uma boa leitura, ou em qualquer situação, Deus pode falar com você. Quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, em qualquer coisa que a gente olha, para qualquer situação que a gente passa, qualquer coisa que venha sobre nós ou contra nós, tudo Deus nos instrui e nos ensina. Nisso há sabedoria. Então, adquira. O conhecimento
ninguém pode tirar de você. Podem tirar todos os teus bens, mas nunca tirarão o que você conheceu. Se conheceres o Senhor, isso será o melhor remédio para a tua vida, um conhecimento que ninguém pode tirar jamais. Será para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe nesses dias de conhecimento, nesses dias de entendimento. Vamos louvar ao Senhor, bendizer o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos declarar ao Senhor: vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. As nações dissipam as trevas. Luz das nações que dissipa as trevas, abre meus olhos pra ver. Deus tu és. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti, para adorar-te, e para mostrar-me, e para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para ti. Rei sobre todos, tu és exaltado. Rei sobre todos, tu és exaltado, no céu, humildemente, viestes à terra e se rendeu por amor. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberemos, Não saberei quanto custou Deus pecados.
Camila, Eduardo vão estar na direção agora. Eu garanto que vai ser um momento de primazia. Não faz sentido aí. É entre primos. Ela está mais elegante, então ela vai ficar com um pouco mais elegante, claro. Irmãos, a paz do Senhor, nós agradecemos a Deus pela presença de vocês aqui. Queremos agradecer a presença e dizer para vocês que foi algo assim muito sonhado nos nossos corações esse momento, né, como um ministério de ensino. A gente planejou muito esses momentos, tudo isso que vocês estão vendo aqui. A gente esperou muita presença de cada um de vocês aqui, sonhou muito com isso, e queremos agradecer principalmente a Deus pela bênção de ter nos permitido realizar tudo isso. E os irmãos estão percebendo, a gente está num ambiente cercado de muitos livros, muito conhecimento acumulado, muitas horas de estudo de alguém que se dedicou para entender sobre um assunto e colocar num livro para que nós pudéssemos ter acesso a esse conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro também, algo que é muito comum a nós, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia, e que tem sido utilizado por nós na nossa vida, na nossa caminhada de fé, na nossa vida espiritual, na nossa vida material, algo que tem trazido a nós o conhecimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre princípios cristãos, aquilo que a Bíblia pode trazer a nós, a revelação divina sobre os princípios cristãos, sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A Camila vai falar um pouquinho, a gente vai fazendo um bate-bola, mas eu queria, nesse início, agradecer a cada um dos irmãos, aos irmãos que estão incansavelmente trabalhando, as nossas irmãs da cafeteria, os irmãos muito distantes ontem, as irmãs que estão ajudando lá na cozinha. Agradecer a Deus principalmente pela vida da Débora, que tem idealizado, sonhado, pensado e executado esse projeto junto com o Ministério de Ensino. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém. Eu concordo, eu me alegro em ver realmente essa programação se concretizando, saindo do nosso ideal, uma programação que foi proposta pela nossa coordenadora, pela Débora, que vem incansavelmente trazendo os rudimentos da palavra, fortalecendo a Débora, que acredito que todos aqui saibam, já é um artigo quase que perpétuo do Ministério do Ensino, nem sempre como coordenadora, em alguns pequenos momentos, ela não estava na coordenação, mas é sempre um suporte. E a nossa igreja, ela tem realmente muito de agradecer, eu agradeço em nome da igreja nesse momento, a essa disponibilidade que a Débora tem. Esse momento que nós estamos aqui vivenciando hoje, sem dúvida, é um momento que agracia todos nós. A igreja de Edson Passos se lembra das suas origens, e realmente eu fiquei muito feliz com ver essa programação iniciada ontem,
em ver o trabalho, as equipes, todo mundo ajudando, não apenas os membros do ministério, e ver tudo isso acontecendo. Mas o propósito maior dessa programação, como a Ada iniciou, é justamente a ideia de que o ensino precisa ser propagado, ele precisa ser evidenciado. É importante para a nossa igreja, para todas as igrejas, né, mas falando da igreja local, valorizar o ensino, valorizar a busca pelo conhecimento. Nós tivemos ontem uma palestra maravilhosa, justamente nesse sentido, né, de mostrar a importância, sobretudo para nós cristãos. Muitas vezes a gente já viveu a experiência de ser marginalizado, de ser considerado como inferior, até intelectualmente, devido à nossa crença. E a proposta da palestra de ontem, assim como esse café literário, é justamente romper com essa ideia. Romper com a ideia de que a partir do momento que você tem uma crença firme em alguém superior, que é o nosso Deus, que você tem desconexão com o conhecimento. É justamente pelo contrário, né? Porque o conhecimento, ele vem do nosso Deus. E a gente sabe que esse conhecimento ele só vem em parte. Porque quando vier o que é perfeito, aí o conhecimento será perfeito. Então, deixa eu só fazer uma parte. Claro. Já mereço tempo que Isso ela aí. vai falar, eu vou atrapalhar ela vai me atrapalhar. Não, vai cooperar. isso. Irmãos, isso que a Camila falou é uma realidade assim, bem próxima, assim, porque foi nos dito ontem. Né? Eu e a Camila ontem, eu ficava assim, ela não vai falar isso, porque eu vou falar isso amanhã. Não. E aí a gente percebeu ontem que o conhecimento não anda longe de Deus, da palavra de Deus. Quando a gente vê uma pessoa que fez, ela disse que é ser humano, mas eu acho que ela não é um ser humano. Normal não. Uma pessoa que fez 2 mestrados no mesmo tempo, nos mesmos dias, e fez 2 doutorados também nos mesmos dias, na mesma época, não pode ser uma pessoa considerada normal. Mas é uma pessoa que, apesar do tanto conhecimento que ela buscou adquirir, é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito. E demonstrou isso ontem para nós. Né? Então, assim, o que a gente vai começar a conversar aqui hoje passa muito por aí. Pela palavra de Deus nos inspirando a seguir a nossa caminhada e a sermos bênçãos. Ontem a doutora Alessandra falou que em diversos momentos da sua vida, em meios seculares, em salas de aula, conversando com pessoas do mais alto nível, do mais alto gabarito, né, na questão educacional, ela falava da Bíblia e as pessoas ouviam e muitos até saíam dali falavam, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso descobrir isso. Que conhecimento é esse que eu não tinha e que eu não fazia ideia que existia? E ela, com todo o conhecimento que ela buscou, ela falando sempre da Bíblia, sempre da palavra, sempre daquilo que norteava a vida dela a partir do momento em que ela conheceu a Cristo. E, então, seguindo essa ideia, né, esse é o objetivo do estudo de hoje, né, reavivar na nossa mente e no nosso coração a necessidade de uma vida de busca pelo conhecimento e pela sabedoria como uma forma de viver plenamente, não apenas para acúmulo de informações, mas entendendo que essa sabedoria e esse conhecimento são vamos dizer, o manual de instruções para uma vida plena nesse mundo. Né? O tema que a gente sugeriu assim, para trabalhar hoje é a Bíblia, uma revelação divina fundada nos princípios cristãos. Nós temos a Bíblia, o Antigo Testamento, e a lei proposta. Né? A ideia da lei
como uma intervenção divina no projeto humano. Ele cria o homem e, em seguida, ele dá os rudimentos de como viver nessa terra. E durante muitos anos, né, o povo hebreu, ele teve essa lei como a sua forma maior, a busca pelo conhecimento incessante, a busca pelas informações e, mais ainda, obviamente, o cumprimento desse conjunto de regras. Né? Essa era a ideia. Você passava de geração em geração, o povo judeu tinha essa história, né, com o conhecimento, até hoje eles têm. E, no entanto, a gente vê na pessoa de Cristo o cumprimento ideal, exato, dessa lei que foi inicialmente dada ao povo. Então, hoje, o objetivo do nosso estudo é basicamente esse. E a gente vai usar como texto base o texto de Salmo 119. Queria pedir para toda a igreja, a gente vai falar vários textos, tipo galope bíblico hoje, tá? E vamos abrir vários textos. O primeiro deles é esse. É o Salmo 119, nos versículos 18 e depois no 97. Isso aqui são as minhas marcações, tá? Depois, do 18, a gente vai pular para o 97. Vamos fazer essa leitura? Podem continuar confortavelmente sentados, mas reverentes à palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura e eu e o Ar vamos fazer responsivamente para ficar esse negocinho de aqui, tá? Então vamos lá. Salmo 119, versículo 118. Vou aguardar mais um minutinho. O Salmo 119, ele é um elogio, vamos dizer assim, né? É um elogio à lei divina. É como se o salmista, ele entendesse que a lei, ela não é simplesmente um código de regras, mas, na verdade, ele é a revelação e os ensinamentos de Deus para a vida humana. Então, por isso que a gente vê assim, o título do Salmo é a excelência da lei divina. É uma exaltação a essa lei. É a interpretação de que essa lei é, de fato, uma bênção na nossa vida. Não é uma regra, um jugo pesado, difícil de ser cumprido, mas é uma abordagem bonita de Deus com o ser humano. É quando o ser humano é ensinado diretamente por Deus. A lei tem esse objetivo. E o Salmo 119, ele evidencia isso. Então vamos lá começar? Versículo 18, diretamente. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. 97 agora. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus livros, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse é um texto bastante conhecido, né? Algumas pessoas desde a infância são ensinadas até decorar esses textos. Mas é importante a gente buscar falar sobre a profundidade disso, né? A profundidade do autor quando ele realmente se regozija em buscar esse aprendizado, em buscar esse conhecimento, agradece a Deus por essa oportunidade, faz dela um hábito, né? Porque todos os dias ele medita, não se aparta desse ensino. Ou seja, esse autor, ele realmente entendeu que a lei do Senhor, o conhecimento divino, ele é uma dádiva para o ser humano. No versículo 18, é demonstrado com clareza que ele vê sobre essa perspectiva, né? Ele está suplicando para Deus, continue permitindo que ele tenha esse acesso, que Deus ajude ele a cada dia a abrir a mente dele.
E no versículo 97, ele declara o amor dele por essa lei, que ele medita todos os dias. Então, essa, introdutoriamente, irmãos, é a nossa chamada hoje, para que a gente busque amor, prazer, que a gente não tenha como uma obrigação. Assim como em outro tempo, né, o povo judeu tornou o cumprimento da lei na sua vida uma espécie de obrigação. Deixou de entender aquilo profundamente, como uma oportunidade de ser doutrinados por Deus. E esse é o nosso convite dessa manhã. Entender que a leitura da Bíblia, ela não deve ser na nossa vida uma obrigação, mas sim uma celebração da oportunidade de conhecer um pouco mais de Deus, do que Ele quer para nós. Porque não é só o que Deus quer e na nossa vida e pronto, não. As coisas cotidianas da nossa vida, elas são abordadas na Bíblia. Elas são tratadas aqui. Então é uma oportunidade que nós temos de entender como ser seres humanos aperfeiçoados. O Ado agora, ele vai começar a falar com vocês um pouquinho sobre essa inspiração, sobre o valor e a utilidade que essas escrituras têm para a nossa vida. Eu gostaria imensamente de ter, durante a minha vida na escola, na faculdade, ter um livro em que o autor do livro, eu pudesse pedir ao autor do livro para que ele abrisse os meus olhos para eu entender tudo que está escrito ali. Imagine quão mais fácil seria para você que é advogado entender todas as leis que estão escritas nos códigos penal, civil, processual, se espiritualmente viesse para você um entendimento, uma luz. Irmãos, o que a palavra está nos dizendo é isso, que Deus, a gente deve ler a Bíblia de uma forma diferente. Que o próprio escritor do livro nos diz que se nós, que nós devemos orar, falar com Ele antes de ler a Bíblia. Desvenda os meus olhos. O que é desvendar os olhos? Desvendar os olhos é tirar algo que está te atrapalhando os olhos. Por exemplo, se eu tirar esse óculos aqui, eu não consigo ler. Então, no meu caso seria, coloca óculos nos meus olhos, para que eu entenda as maravilhas da tua vida. Desvendar os nossos olhos é abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente para que a gente possa entender aquilo, para a gente entender aquilo que Deus está falando. E Deus fala, quando a Camila falou que Deus fala no cotidiano, a Bíblia tem solução, tem projetos, tem caminhos para nós em todo o tempo, para tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Eu tenho uma fala, eu já fui, não sei se os irmãos sabem, mas eu já fui professor secular, minha formação eu fiz formação em História, sou professor de História. Acho que eu tenho aqui só uma pessoa que foi a minha aluna, Nina, foi minha aluna, nota 8. Nota 8, porque eu nunca dei nota 10 para aluno nenhum. Eu era professor muito severo. E aí, a Nina de repente pode lembrar disso. E eu falava para os meus alunos, gente, adquirir conhecimento, ler, não dói. Vocês podem achar que dói, mas não dói. Leiam, adquiram conhecimento, porque o conhecimento vai levar vocês além. A palavra de Deus é assim. Quando a gente adquire o conhecimento da palavra, a gente vai além. E Deus está trazendo a nós uma revelação. A gente deve ler a Bíblia. Antes de ler a Bíblia, orar a Deus, dizer, Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, para que eu entenda. É como se nós disséssemos a Deus, derrama sobre mim o teu Espírito, para que eu entenda aquilo que está escrito aqui. Para que eu possa caminhar na minha caminhada, no meu dia a dia, entender. Irmãos, nós precisamos entender isso. O crente precisa entender isso. Quando eu digo crente, eu não falo, vamos fazer aqui uma convenção. Quando eu digo crente, eu digo nós que estamos aqui.
aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que creem na salvação através do sacrifício de Jesus. Não é aquele que, eu creio, eu acredito em Deus, mas não tem a Cristo como Senhor e Salvador. Então nós crentes temos que entender isso, que precisamos buscar a Deus, em Deus, o entendimento da sua palavra. Precisamos conhecer a palavra, prosseguir em conhecer a palavra e entender que a palavra, a revelação da palavra vem através do Espírito Santo. E Deus é quem fala isso. A palavra de Deus fala isso. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quantas maravilhas, quantas coisas maravilhosas. A irmã Alessandra ontem, eu acho que ela falou uma coisa sobre isso. Cada vez que você lê a Bíblia, é uma pepita, é alguma coisa, é um tesouro que você acha, que você escava e que você acha, e aquilo vai servir para a tua vida hoje ou amanhã, vai te dar força, vai te dar entendimento daquilo que você precisa para a tua vida. Eu queria que a gente lesse um outro texto, que é de 2 Timóteo 3,14. Hoje a gente vai andar bastante na Bíblia. 2 Timóteo 3,14. Timóteo 3, 14 ao 17. Amém? Na minha Bíblia aqui tem um subtítulo que diz o seguinte: a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto, ele traz aquilo que nós queremos trazer nos irmãos hoje. E a gente poderia parar por aqui e encerrar aqui, porque já estava de bom tamanho a palavra de Deus nos trazendo, inspirados que somos por Deus, já entendendo aquilo que a palavra quer dizer. Mas eu sei que os irmãos aqui, a nossa congregação hoje, é uma congregação especial, inteligente, sábia, e que terminássemos nós aqui, não precisaríamos falar mais nada, porque a palavra traz aquilo que a gente gostaria de estar trazendo aos irmãos. Então, vamos lá. A partir do versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Irmão, a palavra de Deus, ela nos traz o conhecimento daquilo que nós precisamos fazer na nossa vida cotidiana, na nossa vida espiritual. É preciso que a gente entenda isso, que a gente busque esse conhecimento na palavra. Eu tenho conversado assim, com algumas pessoas e numa dessas minhas conversas a gente falou sobre
a fragilidade não vou dizer da igreja, mas a fragilidade de alguns crentes. O pastor deve lidar com isso diuturnamente, constantemente. A quantidade de irmãos fracos na fé, irmãos, por serem fracos no conhecimento da palavra. Os irmãos conhecem, sabe como é que se dá o pastoreio de ovelhas? Alguém já viu? Eu já fui num lugar, tinha lá umas ovelhas. Não sei ovelha só não, vaca, cavalo. Irmãos, a ovelha, o pastor pega de manhã, leva lá, bota no pasto, a ovelha fica o dia todo comendo, o dia todo pastando. Ao final, o pastor vai lá, no final do dia, o pastor vai lá, recolhe as ovelhas, vê aquelas que estão com algum problema, essa precisa de um cuidado maior, aquela precisa de... Mas durante todo o dia, a ovelha pasta sozinha. Isso é uma figura de linguagem. Lembra que a doutora falou ontem? Que isso era muito utilizado, a figura de linguagem na Bíblia, e às vezes a gente não entende. É isso que a palavra quer dizer lá no Salmo 119, versículo 18. Senhor, abre os meus olhos, para a gente poder entender o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala que nós somos ovelhas, que nós temos um pastor, a Bíblia vai dizer o seguinte: as ovelhas estão lá pastando durante todo o dia. O pastor vai lá no final. Quem conhece aquele hino Eram 100 Ovelhas? Então eu vou cantar aqui no instante. Vamos lá. Não, sabe não. Fora na Paula, todo mundo pode cantar comigo. Vamos lá. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, só um minuto, peraí, irmão Ernesto, o senhor não viu, eu fiz uma pausa aqui. Não vi não. O senhor não viu, mas eu fiz. Porém, o que eu falei? Que nós cantamos, porém, numa tarde. Isso quer dizer que durante todo o dia as ovelhas estiveram pastejando. Vamos continuar. Porém, numa tarde, e triste. Isso aí. Deu para entender o que o poeta está querendo dizer, inspirado na Bíblia? Durante o dia, as ovelhas pastejavam. Ao final do dia, o pastor foi lá, faltava uma. Ou seja, das 100, uma estava com um problema. E aí o pastor foi lá. A Bíblia nos fala dessa forma, irmãos, trazendo a nós figuras de linguagem para que a gente possa entender. Quando Deus, como a palavra diz, que nós devemos ter os nossos olhos abertos espiritualmente, é para que a gente entenda isso. O crente ele precisa da Bíblia para estar fortalecido. O pastor está aqui conosco, estão aqui conosco domingo de manhã, quinta-feira à noite. O pastor tem um gabinete que você pode chegar aqui. Mas, meu irmão, 7 horas da manhã, no Japeri, é você e Deus. Nós teríamos que cortar o pastor em pedacinhos se cada um de nós tivesse que levar o pastor para todos os lugares, para todos os momentos. A ovelha teve um problema. Ela ficou perdida. O pastor foi lá. Então, é isso que a Bíblia quer nos dizer. Em alguns momentos o pastor vai estar conosco, mas em outros momentos não. Então nós precisamos estar firmes, conhecedores da palavra, sabedores daquilo que Deus quer trazer a nós durante todo o tempo. Em alguns momentos vai ser insuficiente. E aí Deus entra com a providência, vai trazer um pastor, vai trazer um outro irmão.
Mas nós precisamos do conhecimento daquilo que está aqui, ó. Pessoas passaram por situações dificílimas para que a gente pudesse ter esse manual pronto aqui para a gente ler, entender e aprender. E viver. É tirar daqui, colocar aqui, aqui e viver. Os 12 discípulos, durante 3 anos, tiveram uma aula daquilo que eles deveriam fazer. Tiveram aula daquilo que eles deveriam fazer. Porém, depois da crucificação de Cristo, foram em frente. Eram eles e o Espírito Santo. Era justamente esse ponto aí que a gente queria chegar, né? Num primeiro momento, a gente tem a lei. É um livro, é complexo, é uma busca mais difícil, que a gente sabe, né, que tem sempre os eruditos que tem um pouco mais de facilidade de compreendê-lo, e aí eles vão e ensinam, né? A Torá, ela foi feita dessa forma. Havia o grupo dos sacerdotes que estavam, né, com essa função de ensinar também, de interpretar a lei para que chegasse à comunidade. E aí, quando a gente tem o segundo momento, o momento que os discípulos tiveram essa oportunidade de ser ensinados diretamente pelo mestre, ou seja, não tem como você não entender, em tese, a gente acha que não entende, mas tem, porque até os discípulos demonstraram que algumas coisas não ficaram plenamente claras, não foram tão fáceis de serem ensinadas. E aí o plano perfeito de Deus, ele culmina no Espírito Santo, né? Então, qual é o valor que nós temos nesse ensino, nesse estudo? O Adam usou essa alusão do pastor e eu achei muito interessante, porque realmente, né, agora pensando na pessoa do pastor, alivia a carga quando você entende que as tuas ovelhas estão unidas naquele pasto, buscando se alimentar daquilo. O pastor, ele vai orientar, ó, esse pedacinho aqui é bem verdinho, o capinzinho aqui tá bom, fica por aqui. Mas você vai buscando ali, comer daqui, comer dali, comer daqui. Só que o grande boom acontece quando você, mesmo na sua comidinha ali individual, não está desacompanhado. Você tem a oportunidade, aquilo que o salmista disse lá no Antigo Testamento, desvendo os meus olhos, hoje você no teu trem, no teu japeri, como bem situado aqui, né? A palestrante a Alessandra também falou sobre a experiência dela de estudo contínuo no trem. Então é uma oportunidade desconfortável, tá? Mas é uma oportunidade e basta que você peça ao Espírito Santo. Não entendi isso, me esclarece? Porque qual é o objetivo dessa busca? É o aperfeiçoamento. A utilidade da nossa leitura, irmãos, é o esclarecimento, é o aperfeiçoamento da nossa vida, do homem, né? É o aperfeiçoamento. E quem é que aperfeiçoa plenamente? Quem é que te convence de tudo isso? Quem é que te convence que não é uma mera leitura? Não que uma leitura secular ou de outra linha, ela não tenha um complemento no teu ser, né? Não te ajude a crescer também. Pelo contrário, também ouvimos isso lá, que Deus, ele inspira o aprendizado e o conhecimento de diversas formas. Ela usou uma música, né? Que foi uma música do Claudinho Bochecha, como uma inspiração, como uma forma de meditação. E é isso, irmãos. No nosso treino, na nossa caminhada, cada um de nós aqui tem uma experiência. Deus vai falar com a gente de diversas formas. A primazia do ensino, do estudo, da revelação divina é a palavra do Senhor. Mas a gente sabe que muitas das leituras da própria palavra, elas só fazem sentido para nós hoje, porque nós não somos judeus, nós estamos em 2023. Essas leituras, elas só vão se aplicar. Na minha profissão, a gente fala muito sobre a aplicação do caso concreto, né? A gente pega a lei e aplica. Às vezes, a lei, rudimentarmente, ela não vai se aplicar naquele caso. É preciso fazer uma abrangência. E a gente tem as jurisprudências, né? Que é o entendimento de como melhor aplicar aquela lei. E quem faz isso para nós? Quem nos ensina melhor que essa aplicação da lei nesse caso, que é a aplicação da palavra nesse caso, é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que clareia a nossa mente. É o Espírito Santo e essa conexão contínua com Ele que vai fazer você ouvir uma música do Claudinho Bochecha, como foi exemplificado ontem, e aquilo te tocar. Aquilo te preencher de alguma maneira, te trazer uma mensagem. Então, a nossa busca pela palavra, a nossa busca pelo conhecimento, ela tem um plus hoje em dia. Ela tem um bônus. Porque quem vai nos aperfeiçoar é o Espírito Santo. Então, não é a mera leitura. Porque a mera leitura faz aquilo que eu falei no começo. A gente conhece. E aí a gente conhece, esse conhecimento ele vai virando um pouco contra nós. Ele começa a ser, você priorizar o que está escrito ao que deve ser. Porque o que está escrito é isso, irmãos. E normalmente a nossa postura de arrogância é que eu aprendo, isso é bom para mim, então eu quero que seja bom para o Adam. Porque eu entendi isso. E não é nem de uma figura assim, maldosa, não é opressora. É generosa. É bom para mim, Adam, então faz desse jeito. Só que só é bom para ele se o Espírito Santo também trouxer isso para a vida dele. Hoje, a nossa dinâmica cristã, a nossa dinâmica da fé cristã, ela não pode não passar pela prática individual, pela busca individual de contato com o Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo, de estar sensível ao que ele trata com você individualmente. Camila, então cada um vai fazer uma igreja? Não. Porque Jesus tem 2 princípios básicos. Ele tem 2 princípios básicos. Esses são os que a gente chama de princípios cristãos. Quais são eles? Pastor não pode dar conta. Pastor, o senhor está... Pastor já tem Vou mandar o senhor para a direção. Só o pastor sabe, gente? Cadê a coordenadora? Cadê a coordenadora Glaucia para levar esse aluno para... A coordenadora também não. A coordenadora e o... Então vamos lá, irmãos. Quais são os 2? Ao seu próximo como o quê? A ti mesmo. A ideia é essa. Você amou a Deus sobre todas as coisas. Buscou dele sobre todas as coisas. Ele aperfeiçoou você a um ponto que você começa a falar, estou gostando. E aí você vai amar o teu próximo da mesma maneira. Só que nesse movimento acontece aquilo que eu falei com vocês anteriormente. Às vezes Deus falou tão profundamente uma coisa para você, e aquilo foi tão grandioso na sua vida, foi uma experiência tão maravilhosa, que você quer passar para o outro. Só que é lícito, é totalmente generoso, inclusive isso. Só que esse trato com o outro, ele também vai se dar de maneira individual. A busca, ela precisa ser minha, precisa ser dele. Minimamente, para que o que Deus falou para mim, e eu falei para ele, confirme, testifique, né, que é a palavra que a gente utiliza, testifique na vida dele. Então, a prioridade para nós que queremos estudar as Escrituras é buscar a orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque a orientação do Espírito Santo vai trazer o princípio cristão para a nossa vida. Nós não vamos reler a lei e refazer aquele caminho que já foi feito, de querer regra e sobre regra e sobre regra. Não. Nós agora temos alguém que ministra sobre as nossas vidas, nos explicando a coerência dessa regra, a coerência dessa lei na minha vida, na minha caminhada de fé. Eu sou uma pessoa, eu vim de um lugar, você é uma pessoa, veio de outro lugar, vai para outro lugar. Então, tia Maria Antônia é outra pessoa, está num outro momento. E o Espírito Santo, ele dá a todos nós, na mesma proporção. Cada um de nós vai ser o seu ser aperfeiçoado no Espírito Santo. É isso, irmãos. É esse o nosso objetivo. A inspiração, a minha Bíblia, nesse versículo que o Aro leu, de 2 Timóteo, tem uma observação. A Leninha fala que minha Bíblia é boa, porque ela tem muitas observações. Mas é verdade. Diz assim, ó, uma outra tradução é que se diz o seguinte: toda a Escritura, sendo inspirada por Deus, é útil. É útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Mas qual é o objetivo? O final. O versículo 17 diz assim, ó, a fim de que o homem de Deus, que naquela ocasião ali era a pessoa, o Timóteo, que estava ensinando, né?
mas que se aplica a todos nós. Qual é o fim de quê? O homem de Deus, a Camila, a mulher de Deus Camila, o homem de Deus Ada, de Maria Antônia, eu não sei o nome da pessoa que eu dizia aqui, qual é o nome dela? Steph? Então, da Steph, que eu estava falando com ela aqui no começo. Então, a mulher de Deus, Steph, vai ser... Qual é o objetivo? A fim de que a Stephanie, a Maria Antônia, eu e o Ado, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados a toda boa obra. Como que eu vou ser perfeita no modo da tia Maria Antônia? Não dá, porque eu sou outra pessoa. O padrão, o princípio de equidade entre nós é o amar a Deus sobre todas as coisas e a nós como a nós mesmos. Esse aqui é o prisma pelo qual nós vamos ler essa lei. Então, por isso que é importante também entender essa inspiração. A inspiração, ela é a Bíblia, mas vendo a Bíblia pela luz de quem? De Deus. De Cristo. Pela luz de alguém que nos ensinou ali, né, no cotidiano, que foi o mestre de todos nós e que nos deixou o Espírito Santo. Então, assim, essa é a nossa leitura sobre o valor e a utilidade, a inspiração. Qual é o valor? O valor é exatamente esse, o aperfeiçoamento do homem, da mulher. E a utilidade das Escrituras é justamente esse, é o nosso manual, é a nossa leitura. Mas não se pode perder a ideia de que não é uma mera leitura, irmãos. Não é pegar e ler, sem procurar receber o trato do Espírito Santo. Sem procurar entender o que Ele tem para nós, naquele momento da nossa vida. Porque senão é uma leitura... Eu não sei se alguém aqui já fez faculdade na área de humanos, né? Hoje em dia está tão deixada de lado, né? Eu sei que quando a gente estuda matemática, administração, essas coisas assim, a gente não tem esse tipo de estudo, mas eu fiz história. Irmãos, os irmãos não imaginam as discussões e os problemas que se acarretavam na sala de aula, porque havia colegas que queriam debater com os professores sobre a Bíblia. E eu falava, gente, deixa o professor falar que a Bíblia é um livro de história de carochinha. Gente, a nossa questão é a questão de fé. A gente acredita na Bíblia porque a gente tem fé naquilo que está escrito. Porque o Espírito Santo fala no nosso coração. Se não fala ao coração do professor, que ele continue o ensino dele. Eu falava para eles, eu aqui dentro dessa sala, ou melhor, na 1h30 que o professor está falando, ele vai falar, eu vou escrever na prova o que ele quer que eu escreva, mas na minha vida, no meu coração, a Bíblia é a revelação divina, é a vontade de Deus para a minha vida. Deixa o professor falar que não há comprovação científica. Deixa ele falar. A comprovação científica do crente é você orar a Deus pela manhã sobre uma situação, e eu sei que muitos aqui já viveram isso. Orar a Deus pela manhã numa situação e à tarde Deus entrar com a providência, falar numa linguagem que a gente conhece bem, e Deus entrar com a providência, e os teus colegas lá do trabalho e os teus familiares que não são servos de Deus Altíssimo, ficarem assim, meu Deus, como isso aconteceu? Como é que pode ter acontecido isso? Como é que você conseguiu essa vitória? Porque o Deus a quem nós servimos, Ele é Espírito. E Ele fala ao meu coração através da palavra, fala ao teu coração através da palavra. Essa conexão entre nós, Deus, se dá através do entendimento da palavra. A palavra de Deus já foi revelada, ela está aqui. Há complementos? Há complementos. Deus pode usar um profeta, pode usar um irmão para te trazer uma visão, mas
99,9% daquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida está aqui na palavra. Ele vai fazer essa complementação diariamente, semanalmente, a partir do momento em que a gente busca na palavra. É só um exemplozinho que eu anotei e que eu acho que seria interessante. A carta de Paulo a Filemon, né? Essa carta vai falar é uma carta que ele manda para Filemon pedindo para que ele receba Onésimo, acho que Onésimo, isso mesmo? Né? Mais 15 minutos a gente tem? E o que acontece nesse momento é justamente essa particularidade que eu estou falando. A lei dizia que o escravo ele deveria retornar ao seu dono e que a pena máxima para essa fuga era que ele fosse morto. Só que aí Paulo vai e fala, lembra que ele é teu irmão, um caríssimo irmão em Cristo. Então a aplicação dessa pena, ela já não vai mais fazer sentido. A lei, o cumprimento da lei pela lei, ele já não faz mais sentido. Por quê? Porque precisa se olhar para essa lei sobre o ângulo dos princípios cristãos. Qual foi o princípio cristão? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou matar meu próximo porque ele fugiu? Qual a valoração aí? Então, esse exemplo eu quis trazer só para fechar o raciocínio, de que a lei não é mais a primazia, não é mais o principal. O cumprimento dela, ele precisa passar por esse ângulo aí, que é o ângulo da visão cristã. E que essa visão cristã não pode mais ser deixada de lado sem você buscar diretamente do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer esse trato, esse conhecimento, essa explicação sobre como aplicar a lei de modo cristão, né? Passando por Cristo. Então, só para a gente fechar esse ponto e seguir para o próximo, que a nossa coordenadora já deu uma olhada ali para a gente, né? Então, vamos lá. A advertência agora a respeito dos falsos ensinos também é uma coisa que a gente deve levar em consideração. O nosso texto são dois textos que eu queria que a gente lesse. Colossenses 2:8, só um versículo, e 1 Timóteo 6:3. Primeiro vamos no de Colossenses, por favor. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vamos correndo lá para 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina... Amém? Amém. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas e alterações sem fim. Altercações, o óbvio. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esses textos vêm mais ou menos no sentido que a gente já vem falando, né? A nossa leitura, a nossa interpretação, o ensino, ele precisa de uma luz. Precisa de uma luz básica principal, que está em Cristo, está enxertado na cruz, vem de Jesus, então não me importa, então não me interessa, porque não é a sã doutrina, não é o ensino correto. E isso, irmãos, voltando para aquelas informações que a gente falou, quando o mundo também traz ensinamentos, traz informações, às vezes a tendência nossa como cristãos é rechaçar todos eles. Mas não necessariamente, ou rechaçar todos eles, ou abraçar todos eles, né? Depende de que momento que a pessoa está aí na sua caminhada de fé. E o que importa
é o temperamento, né? O equilíbrio, a busca pelo cristocêntrica, a busca para que isso aqui tenha alguma mensagem de evangelho de Cristo. Isso aqui de alguma maneira me afeta positivamente, afeta. Então tá, então agora vamos ver. Isso aqui tem um reflexo dos ensinamentos divinos trazidos por Cristo? Tem? Não tem. Então, não. É bonito, reflete, reluz como ouro, mas não é bom para mim. Não é tesouro, exatamente, pastor. Ótimo complemento. Não é um tesouro. É bonito, é atraente, se adequa a muita coisa, mas não é o princípio que me importa, que é o princípio cristão. Não passa pelos ensinamentos de Cristo. Então, é preciso estar atento. Domingo passado, na classe das mulheres, nós falamos alguma coisa nesse sentido. O nosso estudo era sobre Adão e Eva, naquele primeiro momentozinho ali, né, da queda. E uma pergunta que eu fiz para a classe, e a gente ficou, né, quando aquilo, até inclusive fechamos o nosso estudo falando sobre isso. Qual é o ponto que a voz da serpente tem mais ensino, tem mais valor do que a voz de Deus? Porque quando a serpente fala, parece mais verdade a ponto de você acatar, acolher, viver, fazer. Se aquilo é totalmente dissonante da voz de Deus. E aí, uma coisa que a gente conversou lá, que eu acho que vale trazer para cá, é que a voz da serpente, ela é uma voz familiar, é uma voz que ecoa em alguma coisa que eu já estava querendo ouvir e entender. É uma voz que me traz conforto. E muitas vezes a gente fica com a voz da serpente. A voz dela é a que a gente acha que é tão bonitinho, combina. A gente é crente que às vezes a serpente em nós é o irmão que está falando um negócio naquele momento que não é para você. Às vezes você já está numa luta ali, buscando uma informação, buscando uma revelação de Deus, que Deus está te falando. Igual quando a gente vai no médico, tem 10 médicos, um te dá o diagnóstico que você queria, você fica com esse, né? É a mesma coisa quando você está ali, está falando com Deus, Deus está falando uma coisa, Deus está falando uma coisa. Aí você fala com o irmão, é o irmão. Você está dizendo que o irmão é serpente? É, irmãos, porque a voz do irmão não está igual com a voz de Deus. Então essa voz está te tirando do projeto, está te tirando da onde você tem que estar. Então, como é que eu vou saber que a voz do irmão não é a voz da serpente? Quando eu pegar e jogar os princípios cristãos nela e falar assim, não está combinado, então não é a voz. Então, esse é a advertência, esse é o ponto que a gente queria trazer de advertência. E isso, como eu falei, não é simplesmente na leitura da palavra. Né? A gente sabe que alguns textos do Antigo Testamento, eles caíram em desuso, vamos dizer assim, após a vinda de Jesus. Mas eu não estou me atendo a isso. Eu estou trazendo para um âmbito mais abrangente. Aquela realidade de um momento de um aprendizado externo, uma música, um livro, um texto, uma fala de um pastor no YouTube ou no Instagram. Vamos trazer isso e olhar. É Cristo aqui? Está enxertado na cruz? Não está, irmão? Lança fora. Isso a gente aprende desde muito cedo na escola dominical, que o mundo é muito atraente. Muito. As coisas... a gente aprende que o caminho para o céu é estreito, é tortuoso, é difícil. Na casa da minha avó, agora eu vou denunciar a minha idade. Na casa da minha avó tinha um quadro, os irmãos que são aí mais velhos do que eu, da minha idade. Os dois caminhos, já teve gente falando aí, os dois caminhos, tinha lá. Foi na avó da Camila também, ela é mais nova do que eu, mas ela deve lembrar disso. Tinha lá, os dois caminhos. Olha, eu ficava ali olhando assim, aí tinha os versículos, aí tinha um pessoal bem vestido, sabe, na porta de um cassino. Eu falei, gente, aquilo ali, olha que coisa bonita, aí gente fazendo festa, aí um dando tiro no outro, aí assim, sabe, umas coisas assim que você via que realmente tinha no mundo, os dois caminhos. É isso. E a porta para entrar, para ir para o céu, era estreitinha, tinha uma porção de gente na porta tentando entrar, mas não conseguia. Então, assim, é isso que a gente, essas figuras de linguagem que a gente tem que entender. Né? Na nossa caminhada
as dificuldades vão acontecer. Estando embasados na palavra, a gente vai entender e vai saber ouvir a voz de Deus. Voltando lá na questão das ovelhas, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. A Camila falou aqui nessa questão de outubro, essa semana eu vi um vídeo, é provável que alguém já tenha visto. Fizeram um teste, colocaram umas 4, 5 pessoas assim para chamar as ovelhas. E as ovelhas naquela, paradas. E outro vinha e chamava a ovelha. O pastor fez. As ovelhas rapidamente se juntaram e vieram caminhando. Isso é a palavra. Nós temos em nós essa condição, através do Espírito Santo, de entender e ouvir a voz de Deus e aquilo que está escrito na sua palavra. Hoje os irmãos estão aqui sentadinhos, nós estamos conversando, falando sobre a palavra de Deus, explicando algumas coisas, mas essa condição é dada a cada um dos irmãos. Hoje somos nós que estamos aqui, pastor, pastora, estão lá na frente, Gelson, Diego, algumas semanas atrás o Djalma e o Diego estavam lá, mas Deus trabalha em todos nós temos essa condição. E a partir do momento em que a gente entende isso, se dedica à palavra, ao estudo, ao conhecimento e a ouvir a voz de Deus na testificação daquilo que é lido e daquilo que nós estamos vivendo, é que esse processo acontece. Isso é fácil? Não, não é fácil. Isso é tranquilo? Não, não é tranquilo. Mas é necessário, é preciso. Eu tenho uma expressão que eu gosto de usar muito, que a gente lê a Bíblia, de repente a gente lê assim, eu hoje li o livro de Gênesis todo. Meus irmãos, nós só vamos saber quanto tempo Deus levou para criar o mundo, trazendo para o Cronos, o dia que nós estivermos face a face. Verdade. E aí a gente lê uma história que deve ter levado bilhões de anos em 15 minutos. E aí a gente traz aquilo para a nossa vida. Não, agora Deus vai agir na minha vida e eu vou entrar na faculdade hoje e semana que vem eu estou pegando meu diploma. Meu mestrado. Olha, a irmã ontem falou, fez parecer que era fácil. Ela fez 2 mestrados ao mesmo tempo e 2 doutorados ao mesmo tempo. E agora vai fazer pós-doutorado. E agora vai fazer pós-doutorado. Meus irmãos, mas o que a gente tem que Mas entender... se for 2 não tem graça, né? Tem que fazer 2, senão ela vai ter caído. Caiu Padrão. Meus irmãos, a gente tem que entender que a nossa vida ela é uma construção, ela vai sendo construída, ela tem nuances, em alguns momentos a gente leva mais tranquilo, outros a gente leva com mais dificuldade. É impossível a gente não lembrar daquilo que foi dito ontem, porque foi muito bom, muito importante e falou profundamente aos nossos corações. A dificuldade que a irmã teve no seu estudo, na construção daquilo que ela é hoje. Então, assim, às vezes a gente pega, porque eu estou lendo aqui, José, Deus levantou José. Meus irmãos, José foi preso 2 vezes. Você está disposto a cumprir pena em Bangu 2 vezes, injustamente? Mas essa é a verdade. Leia a Bíblia, você vai ver. Ele foi vendido como escravo, ele foi preso pelos seus irmãos. E aí o teu irmão de sangue pisa no teu calo,
Aí você não quer mais saber de nada. É esse entendimento que a gente tem que ter, dessa construção. Olha quanto tempo Deus demorou para moldar José, para que José fosse a mola mestra a impulsionar o povo de Israel. A gente fala muito de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas sem José, eles teriam perecido, todos eles. Ele passou por 2 prisões. Ele foi julgado injustamente. Ele pagou por crimes que ele não cometeu. Assim como um outro, mais lá para frente também, que morreu, foi julgado, morreu por crimes que ele não cometeu, por minha causa e por tua causa. Então, é o que na nossa linguagem a gente chama de pagar o preço. Mas a gente pode pagar esse preço entendendo que algumas pessoas já passaram por isso. E ter aqui na palavra o conhecimento disso. E isso me servir de base. Os irmãos estão vendo essa coluna aqui? Aqui, ó, bem na frente aqui. Arranca ela daí. Tira ela daí. O que acontece? Vai cair tudo aqui. Essa coluna é a base de sustentação de tudo isso aqui. Isso aqui é a vida do crente. O crente tem que estar firmado na palavra de Deus, firmado nos ensinos de Jesus Cristo. Se tira a Bíblia de você, se tira o Espírito Santo, você não é nada. Nada. É como folha que vai ao vento. Como uma moinha. Vocês não sabem o que é a moinha? Moinha é tudo aquilo que sai, tudo aquilo que você coloca lá no moinho para moer. O povo de Israel era um povo estritamente agrícola. Tudo deles era através da... Eles não tinham indústrias. Eles eram um povo... Tanto que a Bíblia fala muito de ovelha, fala de vinho, fala de trigo, fala de lagar, fala de moinho. Então, você pega lá o pó do moinho, se você jogar assim, ó, ele vai ao vento. Assim é a vida do crente sem a palavra de Deus, sem o entendimento daquilo que Cristo faz nas nossas vidas. E a gente já vai caminhando para o final, tem mais só 45 minutos. Na verdade, ele já até introduziu o nosso tópico de encerramento. A gente já está indo para o encerramento. Mas eu quero lembrar que a doutora Alessandra falou 4 vezes que estava encerrando ontem. Mas eu quero lembrar que a doutora Alessandra tem dois mestrados e 2 doutorados. Tá? Vamos por aí. Mas ela falou 4 vezes que ia encerrar ontem e não encerrou. Então você pode falar 2. 2, tá bom. Eu depois de você 2 a gente fala 1 hora. E aí a gente entra no nosso tópico final, que é o conhecimento da Bíblia na construção da vida do cristão. O entendimento que a gente tem que ter, aquilo que a Bíblia fala para nós, para a gente construir a nossa vida. Aquela situação que eu sei que você já viveu, o mundo está... A casa está caindo, né? A casa está pegando fogo e você lá tranquilamente, porque você é diferente de todos os outros. Né? Aquele problema seríssimo lá no seu trabalho e você, gente, vamos orar porque Deus vai fazer acontecer e Deus faz acontecer realmente. Aquele momento em que você viveu uma situação de dificuldade, de problema, e você foi a voz da sabedoria, porque o Espírito Santo falou no teu coração, porque Deus colocou no teu coração aquilo que era necessário naquele momento. Eu queria, eu já falei um pouquinho sobre a experiência de José, tudo aquilo que José viveu, e eu queria falar um pouquinho sobre, para nós, em especial metodistas, sobre os princípios, alguns princípios de John Wesley.
né? Wesley era um homem que amava a Bíblia, tanto que ele dizia que ele era o homem de um livro só. Eu fiquei cafifado com aquilo, fui orar, mó mentira. Não vou dizer que seja mentira, mas uma meia verdade. Parecido com o que a doutora falou. Exatamente, pastor. Pastor, por isso que eu falei assim, essa dona vai falar tudo que eu quero falar amanhã. Tomara que Deus faça ela esquecer algumas coisas. Né? Irmãos, Wesley dizia ser o homem de um livro só. Mas ele não era um homem de um livro só. Ele lia a Bíblia era o norte. E outros comentaristas, outros livros que ele lia, convergiam para a Bíblia. Por isso ele dizia ser o homem de um livro só. Tudo que ele fazia, tudo que ele lia, tudo que ele estudava, convergia para a Bíblia e para a experiência espiritual da vida dele. Então, Wesley, o pai do metodismo, aquele que trouxe a nós essa condição de estarmos aqui reunidos hoje como igreja metodista, ele tinha a leitura da Bíblia, ele não lia só a Bíblia, apesar de dizer que era um homem de um livro só. Ele tinha experiências com outros comentaristas, com outros livros. É medicina. Até isso. Só que justamente naquela visão que a gente falou um pouquinho antes, né? Tudo tinha que convergir para ali. Aquilo que não agregava e complementava o livro base para ele, né? O ensino básico, era posto de lado. Mas uma coisa que é interessante do conhecimento, a Bíblia inclusive fala isso, né? Que a boca fala porque o coração está cheio. E quando criança, quem convive com criança vê isso o tempo todo, ela descobre um negócio, ela fica falando daquilo, falando, contando sobre aquela boa nova. E para nós, quando a gente está estudando, quando a gente está lendo a palavra, aquele negócio fala com você, você passa semanas, mês, falando daquilo. Eu falo sempre isso com as meninas lá na classe. Uma coisa que a gente extraiu ali e que foi quentinha para o nosso coração, você fica falando daquilo. Mas aquilo ali é uma novidade, às vezes não, às vezes é um complemento para aquilo, para o tema da lição, para o tema do propósito, como é o que o Ado está falando. Fugiu do assunto? Não. Deixou de ler a Bíblia? Preteriu a Bíblia? Não. Foram complementos que agregaram. Inclusive nessa busca minha pela essa questão de Wesley e a leitura da Bíblia, eu li uma coisa assim interessantíssima. Talvez a gente não conheça, mas pastor, por terem estudado, Gelson, terem estudado, provavelmente estudado um pouco da história do metodismo, um pouco da história de Wesley. Wesley era, inclusive, assim, muito severo com relação à leitura da Bíblia. Ele tinha um grupo de pregadores leigos, e ele dizia aos pregadores leigos que eles tinham que ler. E aí, se alguém dizia assim, mas eu não gosto muito de ler, ele era duro. Duro. Sabe o que ele falava, irmãos? Olha só, não quer ler a Bíblia? Volta para o teu antigo emprego. Não quer ler a Bíblia? Volta para o teu antigo emprego. Ele dizia o seguinte, as horas da manhã para a leitura da Bíblia, 5 horas lendo a Bíblia. Essa era a prática de John Wesley. Ele pegava as horas mais tranquilas do dia, lia a Bíblia e não deixava de fazer as outras coisas. Então essa para a gente entender a importância, tudo isso que a gente está falando aqui, irmão, a importância da Bíblia na vida dos crentes. Um adendo aqui, por favor. Pode falar, pastor. Inclusive o John Wesley ele fazia um kit de livros que os pregadores leigos precisavam ler. Cada pregador leigo tinha que ter aquele kit de livros, uma série de pequenos livros que ele considerava essenciais para que ele fosse um bom pregador, que tivesse conhecimento e embasamento para aquilo que eles iriam falar diante das pessoas. Então, a importância do conhecimento, de entendermos e conhecermos a palavra de Deus. Quem aqui já trabalhou de
de carteira assinada, ou já teve chefe, sabe o que isso quer dizer. O chefe chega e fala assim, ó, quero que você faça isso. E se você não faz, a situação fica complicada. Mas a partir do momento que você faz, que você entende aquilo que foi dito, se você não entendi. E o chefe explica novamente, você vai lá e faz. Assim é a palavra. Deus nos traz o entendimento, irmãos. Os irmãos estão entendendo o caminho que a gente está tomando? Está difícil o entendimento? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Alguma contribuição? Pode falar. Tessalonicenses fala pra gente, examinai tudo e retém o que é bom. Então eu vou à Bíblia, eu vou aos livros, eu vou ao humano, às pessoas, eu vou ao que vocês estão falando, eu vou à irmã que está sentada no seu lado, com o meu olhar, eu vou olhar ela, eu vou focalizar alguma coisa de bom, vou pegar, o que você está falando eu vou pegar, e assim a gente monta o nosso conteúdo, mas baseado nos princípios, na palavra, no fundamento do Criador. Isso aí, exatamente. E a vida é construída aos longos. Isso aí, os irmãos estão vendo aí uma porção de tijolinho. Isso aí é maravilhoso na nossa vida. Isso aí é a nossa vida. A gente vai, a cada dia a gente vai colocando um tijolinho ou um degrau na nossa escada. Na escada que vai nos levar ao céu, à vida eterna. E assim a gente vai construindo a nossa caminhada. Vai pavimentando a nossa estrada. E essa construção, tem um texto que eu não me lembro. Só um minutinho. O pastor está pedindo para falar ali. E pastor, vocês também, tá, gente? Pode falar, porque aí a gente ganha mais tempo que a coordenadora não. O texto de Filipenses 4:9 é só um complementozinho para ajudar também. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, ou seja, alguma coisa que eleve, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E essa construção que a gente estava falando, né, a construção da vida cristã, eu gosto desse exemplo que o Adam está usando dos tijolinhos, e principalmente gosto daquele exemplo que ele iniciou, que dá essa ideia de sopro, de que tudo, né, que aconteceu de uma hora para outra, o Gênesis, a criação, esquece que existem os períodos de silêncio, né, o período aí de remoer, de doer. E a Bíblia, inclusive, eu pelo menos não anotei, não sei se o Adam anotou, quando a gente estava montando aqui, a gente pegou vários textos e tinha um que falava muito objetivamente sobre as tribulações, sobre a necessidade das tribulações no nosso crescimento da nossa caminhada cristã. Anotei. João 16:33. Muito obrigada. Isso que é coisa mais linda. Eu não anotei, gente, mas ele anotou. Vamos lá. João o quê? 16:33. Segundo a Bíblia, o próprio Jesus disse isso. Vou ler aqui para vocês. Todos acharam? João 16:33. Amém? Amém ou não amém? Amém, não amém? Amém. Amém. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Não é esse texto, mas tudo bem, segue. Não. O texto que ele está falando era, inclusive, falando da necessidade que o homem tem da tribulação, de enfrentar esses momentos de tribulação. Esse aqui já é soft, né? Já é dizendo... Que a tribulação produz paciência? Acho que era ele. Sabe o endereço? Não. Vamos, pastor agora vai achar ali também pra gente, para auxiliar. E é justamente falando, porque às vezes, né, a gente está lendo, está buscando, está ouvindo, está cantando, está tudo caminhando bem.
Você está fazendo tudo bonitinho. E aí está dando errado. Fala, pô, mas eu estou buscando, Senhor, eu leio a Bíblia às 5 horas de manhã, estou no trem em pé, lendo, estou não sei o quê. Já estou ouvindo o Espírito Santo falando comigo, ele está me tratando nisso, e eu não saio desse buraco aqui. Irmãos, é momento de ficar no buraco. É momento de passar por aí, de ficar aí e de aceitar que é um momento importante na construção da sua vida cristã. Amém. Romanos 5. 3 a 5. Tá. Vamos abrir todo mundo. Eu acho que é assim. Romanos 5. Tá. Esse mesmo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse texto, irmãos, é muito bonito. É muito bonito. E é muito acalentador. Quase tão acalentador quanto o texto que o Adam trouxe para a gente aqui, que é dizendo que Jesus diz, né, que no mundo nós temos aflição, mas temos o bom ânimo, passarei por eles, porque ele venceu. Então, é bom que a gente tenha em mente esses dois textos, esses dois momentos, para saber que essa busca pelo conhecimento, que essa sensibilidade a ouvir o Espírito Santo, a ser tratado pelo Espírito Santo, não é, em momento nenhum, dito pela Bíblia e nem, né, por Jesus na sua caminhada, como um salvo-conduto para problemas. Em momento nenhum nos foi dito, olha, vai dar tudo certo. E aí a gente tem ouvido a voz da serpente em inúmeros momentos, enganando a nós, dizendo a nós que se a gente está tendo problemas, se a gente está tendo conflitos, se a gente está tendo problemas psicológicos, etc., que isso não é saudável e certo para um cristão. Irmãos, a voz não é de Deus, é a voz da serpente, tenha certeza. Tenha certeza. E você não vai ter essa certeza porque eu estou dizendo isso hoje pela manhã. Você está tendo essa certeza porque Jesus disse que nesse mundo nós vamos ter aflições. Vai ter momento de ficar atolado mesmo no buraco, de se sentir engolido pelos seus pensamentos, pelos seus problemas, pelas suas faltas. Mas é aí que o Espírito Santo vai te dar, vai falar, vai tratar. E é aí que você vai crescer, irmãos. Pode acreditar, é aí que você vai crescer. Porque é a tribulação que produz perseverança. E é a perseverança que produz a experiência. E é a experiência que vai te trazer individualmente a sua esperança. A esperança que eu falo, que o pastor fala, que a Bíblia fala, que você ouve de diversas bocas, mas você vai sentir, viver, experimentar. Essa esperança vem da tribulação. Amém. Irmãos, Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos. A gente agradece a Deus pela oportunidade de termos estado à frente dessa classe especial de escola dominical, bem íntima, assim. Adorei ter esse movimento aqui, esse ambiente. Foi assim algo realmente que nós pensamos, planejamos, e graças a Deus, Deus aprovou estando aqui os irmãos e a gente podendo conversar um pouco sobre a palavra de Deus, trazendo um pouco da vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos entenda através do Espírito Santo a vontade dele para a sua vida, para o seu ministério. Que Deus abençoe a você no seu ministério, na sua vida, que você tenha entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria. A Bíblia diz que a única coisa que Deus não deixa de dar a quem pede é sabedoria. Você pode pedir
um bom emprego, você pode pedir uma boa casa, e Deus pode te dar ou não. Eu acredito que Deus possa nos dar tudo isso, não sendo isso a prioridade no nosso coração. Mas a sabedoria, Deus não nega a ninguém. Se você quiser ter a correta noção daquilo que eu estou dizendo, leia o livro de Tiago. Deus não nega sabedoria e conhecimento da sua palavra a ninguém. Então tenha isso no seu coração. A sua vida, o seu ministério, todos eles passam por esse livro e pelo entendimento espiritual que Deus traz a você através desse livro aqui. É o nosso manual, é o manual que Wesley, o pai da nossa igreja, quer falar? Hã? Você quer falar? Pode falar. Olha, eu estava terminando já. Depois já estava. A paz de Jesus. Uma vez eu escutei de um professor que ele disse o seguinte, que não existe ninguém burro. Existe apenas pessoa com falta de conhecimento. Por exemplo, se ela formada na advocacia, correto? Então, eu não posso me dizer burro quanto à advocacia, porque eu não sei. Na verdade, é uma falta de conhecimento nessa área. Então, para nós aqui, só para ficar o impedimento de que não se sentir inferior quanto a pessoa que está palestrando, a doutora que veio ontem, nesse tipo, infelizmente, mas não só a questão da falta de conhecimento. Ninguém é burro, basta conhecer. Né? E algo interessante, só corroborar, em termos de conhecimento, é bem válido esse estudo de hoje, porque nos falta conhecimento na área financeira, na área do casamento, na área dos filhos, né? Nossa casa. 8,44 de João, o próprio Jesus vai dizer que a serpente, Satanás, é o pai da mentira, né? Em 1 João 5,19 vai dizer que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está cercado, rodeado de mentiras. E como vence a mentira, senão através da verdade? Oséias 4,6 vai dizer que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, como se vence uma mentira? Como detecta uma mentira? Bom, eu só posso saber o que é mentira quando eu sei o que é verdade. Eu não posso apontar a mentira se eu não sei a verdade. Se eu não estou cheio da verdade, quando vier uma mentira, eu vou tomá-la como uma verdade. Então, por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar de prisões de mentiras. Nós estamos fechando com essa palavra. Nós vamos. Ontem nós ouvimos isso pelo menos umas 4 vezes. Mas agora já é hora. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmãos. Não, vamos só. Esse momento agora, a gente tem ainda uns 10 minutinhos. A gente vai fazer uma pausa. E depois dessa pausa, você vai tomar um cafezinho rápido ali, pessoal. E aí eu já vou passar a palavra para o pastor. Na verdade, eu não vou passar, que já tenho que ir embora, a Débora vai passar. Mas a gente queria realmente agradecer a presença e a participação de todos nesse evento, nesses 2 dias. Eu, pessoalmente, e o Adam, queremos agradecer por ter nos dado a oportunidade, por ter nos ouvido nessa manhã. E eu queria encerrar orando e agradecendo também a Deus por essa oportunidade. Vamos fechar nossa oração um minutinho? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e por saber que tu, Senhor Deus, não te omites e não te impede, Senhor Deus, de nos ensinar, de nos tratar, de nos demonstrar aquilo que tu queres para a nossa vida, visando, Senhor Deus, o nosso aperfeiçoamento. Senhor, eu louvo o teu nome por esse dia, por essa manhã, pela oportunidade, Senhor Deus, que nós tivemos agora de tratar um pouco das tuas coisas, falar um pouco daquilo, Senhor Deus, que tu tens colocado no nosso coração e dividir isso com a nossa igreja, dividir isso com os nossos irmãos. Eu te louvo, Senhor Deus, por esse momento. Agora, Senhor Deus, eu te peço que tu continue conosco nesse momento pequeno de intervalo, de descontração, que tu ainda, Senhor Deus, nos eleve a tua presença, esteja conosco e em seguida, Senhor Deus, quando os nossos pastores vão ter a palavra, passa, Senhor Deus, todo esse tempo conosco, ainda falando aos nossos corações intimamente, individualmente. É isso que eu te peço, é isso que eu creio, em nome de Jesus. Amém.
crianças. Louvado seja Deus, né? Por esta manhã. Realmente, nosso café literário, pensa nisso. Faz sentido. Então, é necessário que você tome bastante. Lucas 10, 27. Pode abrir. Faça isso, esse cartaz aí. O que está escrito em Lucas 10, 27? Fala aí, quem abriu aí? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então você precisa tomar café, tá? Coração, alma, fé e entendimento. Faz sentido. Entendimento, conhecimento que foi colocado aqui desde ontem. Peraí, os irmãos chegaram aí para voltar um pouco. Esse é necessário. Então eu só digo assim para fechar uma frase que eu ouvi também essa semana. Conhecimento é saber que o tomate é um fruto, não é? Agora, sabedoria é saber que você não vai poder usar ele na salada de fruta. Então, pense bem naquilo que você recebeu e como você vai aplicar na sua vida a partir de agora e de sempre, quando você recebeu Jesus como seu Salvador.